Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 12 de outubro de 1999. População mundial atinge a marca de 6 bilhões de habitantes. Em 12 de outubro de 1999, segundo estimativa dos demógrafos da ONU, a população da Terra atingiu o marco simbólico de 6 milhões de seres humanos vivos. O secretário-geral Kofi Annan homenageou um bebê recém-nascido em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, como representante deste momento tão simbólico à humanidade. A humanidade conheceu ao longo de sua história 2 grandes períodos de surto demográfico. O primeiro foi o fim da sedentarização dos homens e o desenvolvimento da agricultura no Oriente Médio, China, no Saara e nos Andes, há menos de 10 mil anos. O segundo se desenrola diante de nossos olhos. Teve início no começo do século XX, com a melhoria geral da higiene, porém parece estar em vias de se acabar. Desde os primórdios da humanidade, há aproximadamente 3 milhões de humanos. Avaliou-se em 80 mil o número de visitantes humanos sobre a face do planeta, face apenas 35 mil anos que a humanidade ultrapassou a marca de 1 milhão de indivíduos vivos. As glaciações favoreceram a expansão dos homens sobre todas as terras emergentes, com a redução do nível dos mares, ligando mais ou menos as terras entre elas. Mais perto de nós, há menos de 10 mil anos, a sedentarização seguida da agricultura favoreceram um novo impulso demográfico. 250 milhões de homens viviam sobre a Terra nos tempos de Jesus Cristo, há cerca de 2000 anos. 5 séculos depois, no fim da Idade Antiga, a população mundial havia declinado para cerca de 200 milhões de seres humanos, sob efeito da diminuição da natalidade, as enfermidades e as invasões que afetaram os 2 grandes impérios desta época, Roma e China. O crescimento foi retomado mais ou menos regularmente, em particular com a duplicação da população da China e da Europa no século XVIII, em razão de uma elevação da temperatura e de uma melhoria na produtividade. A humanidade atingiu, deste modo, a marca de 1 bilhão de indivíduos em meados do século XIX. Seu crescimento prosseguiu em ritmo acelerado até o final do século XX, quando atingiu, em meados de 1950, a marca de 2 bilhões e meio. E agora, nos anos 2000, 6 bilhões. Graças à melhoria da higiene e ao progresso da medicina preventiva com as vacinações. É importante frisar. Esse dinamismo demográfico caminhou com a melhoria geral nas condições de vida, e isso se tornou mais verdadeiro ainda nos países do terceiro mundo e nos países do hemisfério norte. Num ensaio bem fundamentado sobre o terceiro mundo, o historiador demográfico Jean-Claude Chesnay faz caso omisso das profecias sombrias inspiradas no pastor inglês Robert Malthus, e que são classificadas por essa razão de malthusianas. Nos dias atuais, praticamente em todo o planeta, o tamanho das famílias se reduz à medida que as moças adquirem instrução e tomam conhecimento dos seus direitos sociais. A população cresce com cada vez menor velocidade e a explosão demográfica do século XX, logo, dentro em breve, será apenas lembrada como uma longínqua lembrança. Em seguida, essa baixa quase geral no índice da fecundidade no final do século XX, a população mundial deverá chegar ao limite de cerca de 8 a 9 milhões de almas somente em 2050. Com exceção da África Negra, cuja fecundidade não parece ceder, e de casos particulares, como no Oriente Médio, onde as rivalidades políticas são acompanhadas de desafios demográficos. Todas as outras regiões do mundo vêm conhecendo uma baixa fecundidade. A América Latina é a surpresa para os especialistas, pois vem passando por um rápido declive.
Já o caso da Rússia é o mais preocupante, ameaçada de implosão devido a uma natalidade extremamente baixa e em virtude da pressão demográfica de sua vizinha, a República Popular da China. Hoje na história. Texto original, Max Altman. Narração, José Igor. Edição, Laila Manuelle. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.